Vamos então resolver o conjunto de exercícios F14, que vai tratar de raízes quadradas e cúbicas e respectivas propriedades. Este conjunto de exercícios tem 6 perguntas. O conjunto de exercícios está localizado na página 45 e a primeira pergunta diz-nos, calcula estas raízes. Temos raízes quadradas e temos raízes cúbicas. Na linha 1 temos raiz quadrada de 900. Como é que nós vamos calcular esta raiz? Vamos decompor então o número 900 em fatores primos e sabemos que 900 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos representar este número sob a forma de uma potência de expoente 2. Então, como nós temos aqui um produto de fatores com bases diferentes e o mesmo expoente, multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Obtemos então uma potência de base 30 e expoente 2. Então sabemos que para obtermos o número 900, tanto podemos obter pelo produto de dois números positivos igual a 30 ou pelo produto de dois números negativos igual a 30. No nosso caso, como estamos a calcular a raiz quadrada, interessa-nos o número positivo. Então raiz quadrada de 900 é igual a 30. É 30 porquê? Porque 30 ao quadrado vai ser igual ao radicante, que é 900. À linha 2 temos raiz quadrada de 10.000. A metodologia é a mesma, decompomos o número 10.000 em fatores primos e vamos apresentá-lo sob a forma de potência com o expoente 2. Então verificamos que 10.000 é igual a 2 à quarta vezes 5 à quarta, ou seja, 2 vezes 5 à quarta, ou seja, ainda 10 à quarta. Para representar esta potência sob a forma de expoente de igual a 2, decompomos o 4 em 2 vezes 2 para transformarmos a potência numa potência de uma potência. Então ficamos com 10 ao quadrado. Ou seja, 10 ao quadrado é 100 ao quadrado. Já temos então uma potência de expoente 2. Então 10.000 resulta do produto de dois números positivos ou dois números negativos. Como estamos a calcular a raiz quadrada, interessa-nos apenas o número positivo, ou seja, 100. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100, porque 100 ao quadrado vai dar 10.000. Temos aqui dois zeros, vezes dois zeros do outro fator, vai dar os 4, que são dos 10.000. À linha 3 temos raiz quadrada de 25, 25 é igual a 5 ao quadrado. Interessa-nos então a base positiva, 5. Portanto, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Vamos então ver a linha 4. À linha 4 temos raiz cúbica de 1000. Compomos 1000 em fatores primos e vamos apresentar o número 1000 sob a forma de potência com expoente 3, né, para podermos simplificar com o índice de raiz. Então fica 10 ao cubo. Então 1000 é igual a 10 ao cubo. Nunca é igual a menos 10 ao cubo, porque menos 10 ao cubo iria dar menos 1000. Portanto, no caso da raiz cúbica, o radicante pode ser positivo ou negativo. E se o radicante for positivo, a base é positiva. Se o radicante fosse negativo, a base seria negativa. Na raiz quadrada, o radicante tem que ser sempre positivo, maior ou igual a 0. Não é? Raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Porquê? Porque 10 levantado a 3 vai dar 1000. Temos raiz quadrada de 0.25. Temos o número decimal, transformamos este número decimal numa fração, 25 sobre 100 avos. Segundo a propriedade da raiz quadrada, a raiz quadrada de um quociente é igual ao quociente das raízes. Portanto, temos raiz de 25 a dividir por raiz de 100. 25 é igual a 5 ao quadrado e 100 é igual a 10 ao quadrado. Portanto, como estamos a calcular a raiz quadrada, interessa-nos apenas as bases positivas. Não é? 5 ao quadrado vai dar 25 e 10 ao quadrado vai dar 100. Então, raiz de 25 a dividir por raiz de 100 é igual a 5 décimos. Porquê? Porque 5 décimos ao quadrado vai dar 25 100avos. Vamos à linha 6. Raiz cúbica de menos 0.027. Nós sabemos que a raiz cúbica de menos 0.027 é igual a menos raiz cúbica de 0.027. Isto é, passamos o sinal de menos para o exterior da raiz. Então, de acordo com a propriedade da divisão de raízes, nós sabemos que a raiz cúbica de 27 mil avos é igual a raiz cúbica de 27 a dividir por raiz cúbica de 1000, com o sinal de menos no exterior, que mantém-se, não é? Portanto, fazendo a decomposição de 27 e 1000 em fatores primos e apresentando o número sob a forma de uma potência de expoente 3, temos então 27 é igual a 3 ao cubo e 1000 é igual a 10 ao cubo. Portanto, como o sinal da raiz é positivo, este menos não pertence à raiz, é o simétrico do valor que estamos a calcular, então significa que o valor da raiz cúbica vai ser positivo. Isto é, não vai ser menos 3 ao cubo, mas sim 3 ao cubo. Não vai ser menos 10 ao cubo, mas 10 ao cubo. Então vamos ter menos,
a divisão destas duas raízes é igual a menos o resultado da raiz do numerador. Qual é? Raiz cúbica de 27 é 3. Qual é o resultado da raiz cúbica de 1000? É 10. Então fica menos 3 décimos, ou seja, menos 0,3. Então menos 3 décimos é o resultado desta divisão de raízes cúbicas. Porquê? Porque menos 3 décimos ao cubo vai dar menos 0,027. A linha 7 é do mesmo género. A raiz cúbica de um quociente é igual ao quociente das raízes cúbicas. Decompomos 343 e 64 em fatores primos e apresentamos o resultado sob a forma de uma potência de expoente 3. Temos então 7 ao cubo e 4 ao cubo. Esta divisão de raiz é igual a 7 à quarta, né? Porque 7 ao cubo vai dar 343 e 4 ao cubo vai dar 64. Então 7 quartos ao cubo vai dar 343 sobre 64. A linha 8, temos um produto no radicando, 36 vezes 4. Ou podemos fazer a multiplicação, 36 vezes 4, e calculamos depois a raiz desse número. Ou então sabemos que a raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes quadradas. Então fica a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 36 é 6, não é? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então 6 vezes 2 vai dar 12. Portanto, 12 é o resultado deste produto, porque 12 ao quadrado vai dar 36 vezes 4. Na linha 9 temos raiz quadrada de 25 menos 9. Não temos nenhuma regra para aplicar relativamente ao radicando, porque isto não é uma multiplicação nem uma divisão. Então vamos calcular esta subtração. 25 menos 9 dá 16. Decompomos 16 em fatores primos. Apresentamos o resultado sob a forma de potência com expoente 2. Então sabemos que 16 pode ser igual a 4 ao quadrado ou menos 4 ao quadrado. Como estamos a calcular a raiz quadrada, sabemos que o que nos interessa é o valor positivo. Isto é 4. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Porquê? Porque 4 ao quadrado vai dar 16. Raiz quadrada de 9 quartos é igual à divisão da raiz quadrada de 9 pela da raiz quadrada de 4. 9 é igual a 3 ao quadrado e 4 é igual a 2 ao quadrado. Sabemos que para obter 9, portanto, podemos obter por um produto de 2 fatores 3 ou 2 fatores menos 3. Mas como estamos a calcular a raiz, interessa-nos o valor positivo. Então, neste caso, vai ser 3 sobre 2. 3 meios. Portanto, 3 meios é o resultado desta divisão de raízes quadradas. Porquê? Porque 3 meios ao quadrado vai dar 9 quartos. Na linha 11 temos o cálculo desta divisão, uma raiz cúbica de um quociente. Vamos resolver isto de duas maneiras. O primeiro, vamos separar já esta raiz cúbica no quociente de duas raízes cúbicas, e na segunda metodologia que vamos ver a seguir, vamos resolver primeiro o radicando, simplificar o radicando, e só depois no final é que vamos calcular a raiz cúbica. Vamos então ver a primeira. Raiz cúbica de 216 a dividir por 0.125 é igual à raiz cúbica do numerador a dividir por raiz cúbica do denominador. No denominador temos um número decimal, vamos transformar numa fração, é 125 sobre 1000. Ou seja, também é a raiz cúbica de 125 a dividir por raiz cúbica de 1000. Calculando a divisão destas duas frações, não é? Portanto, em que uma pode ser considerada como tendo denominador igual a 1, produto dos números no exterior a dividir pelo produto dos números no interior, vamos ter raiz cúbica de 216 vezes raiz cúbica de 1000, é dividir por 1 vezes raiz cúbica de 125. Temos então aqui neste quociente, no numerador, o produto de duas raízes cúbicas e no denominador apenas uma raiz cúbica. Podemos decompor, já temos o resultado na forma reduzida do radicando, vamos decompor 216, 1000 e 125 em fatores primos, decompor em potências cujo expoente seja 3, então 216 é igual a 6 ao cubo, 1000 é igual a 10 ao cubo e 125 é igual a 5 ao cubo. Então, o resultado desta expressão vai ser raiz cúbica de 216, que é 6, vezes raiz cúbica de 1000, que é 10, é dividido por raiz cúbica de 125, que é 5. Então temos 6 vezes 10 dividido por 5, dá 12. Portanto, 12 é raiz, porquê? Porque 12 ao cubo vai dar este quociente, 216 a dividir por 0.125. No segundo método, vamos simplificar primeiro o radicando, 216 a dividir por 0.125, transformando este número decimal numa fração, fica 125 sobre 1000, ou seja,
vamos ficar, isto é como tem a denominador igual a 1, fica 216 vezes 1000 a dividir por 1 vezes 125. É a divisão de duas frações, neste caso do número inteiro por uma fração. Fica então 216 vezes 1000 a dividir por 125. Podemos simplificar isto, dividindo ambos o numerador e o denominador por 5. Aqui fica 225. Depois aqui, dividindo de novo o denominador por 5 e o numerador também por 5. Fica aqui 40 e ali 5. E então aqui, dividindo outra vez por 5, dá 1 e ali 8. Fica então 216 vezes 8. Portanto, compondo 216 em fatores primos, verificamos que 216 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, ou seja, como nos interessa apresentar sob a forma de uma potência de expoente igual a 3, é igual a 6 ao cubo. O 8 é igual a 2 ao cubo. Então ficamos que raiz cúbica de 216 vezes 8 é igual a raiz cúbica de 216 vezes raiz cúbica de 8. Ou seja, a raiz cúbica de 216 é 6, a raiz cúbica de 8 é 2. Portanto, 6 vezes 2 vai dar 12. Aqui podemos analisar a propriedade de raiz cúbica de um produto, que é igual ao produto das raízes cúbicas, que nós aplicamos aqui, não é? Portanto, como nós vemos, o resultado é exatamente o mesmo que na metodologia anterior, que é 12. Vamos até ao exercício seguinte, à linha 12. Temos menos raiz cúbica de 8, menos raiz cúbica de menos 8. Vamos resolver este problema por dois métodos. No primeiro método, nós vamos calcular aqui a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 vai ser um número negativo, não é? Já sabemos que é um número negativo, mas pela propriedade da relação entre raízes cúbicas de dois números racionais simétricos, nós sabemos que raiz cúbica de menos 8 é igual a menos raiz cúbica de 8. Então, substituindo lá em cima, fica menos raiz cúbica de 8 menos, substituímos o raiz cúbica de menos 8, porquê? Pelo menos raiz cúbica de 8. Então, menos raiz cúbica de 8. De acordo com a regra dos sinais, menos por menos vai dar mais. Vamos obter, então, menos raiz cúbica de 8 mais raiz cúbica de 8. Portanto, são valores simétricos, adicionando dá 0. No segundo método, vamos calcular o valor de raiz cúbica de 8, é igual a 2, e raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2. E, portanto, vamos depois substituir na expressão. Fica menos 2, que é o valor de raiz cúbica de 8, menos o valor de raiz cúbica de menos 8, é menos 2. Pomos entre parênteses, temos dois sinais seguidos. Então, se de acordo com a regra dos sinais, vamos ter menos por menos, vamos ter mais, menos 2 mais 2 vai dar 0. Exatamente igual à metodologia anterior. Vamos até ao exercício número 2. Tem várias alíneas. Vamos começar pela primeira. Raiz cúbica de menos 729 sobre 125. De acordo com a propriedade da relação entre raízes cúbicas de dois números racionais simétricos, nós sabemos que raiz cúbica de menos este quociente é igual a menos raiz cúbica do quociente. Isto é igual ao simétrico da raiz cúbica do seu simétrico. Então, depois, de acordo com a propriedade do quociente da raiz cúbica do quociente, nós sabemos que a raiz cúbica do quociente é igual ao quociente das raízes cúbicas. Decompomos 729 e 125 em fatores primos, decompomos em potências que o expoente seja 3, e então obtemos o seguinte: 729 é igual a 9 ao cubo e 125 é igual a 5 ao cubo. Então, como o quociente das duas raízes é positivo, depois nós aqui temos o simétrico desse valor, interessa-nos valores positivos. Portanto, fica 9 ao cubo vai dar 729 e 5 ao cubo vai dar 125. Então, menos raiz cúbica de 729 sobre 125 é igual a menos o quê? Raiz cúbica do numerador, que é 9, a dividir por raiz cúbica do denominador, que é 5. Isto dá menos 9 quintos. Menos 9 quintos é igual a menos 1,8 e é igual a menos 9 quintos. Porquê? Porque menos 9 quintos ao cubo vai dar exatamente 729 sobre 125. A linha 2 é exatamente o mesmo, não é? Temos que transformar este número decimal numa fração, 27 sobre 1000. Decompomos o 27 e o 1000 em fatores primos. Então, 27 vai ser igual a 3 ao cubo, ou seja, a raiz cúbica de 27 vai ser 3, e 1000 vai ser igual a 10 ao cubo, ou seja, a raiz cúbica de 1000 vai ser igual a 10. Portanto, o quociente destas duas raízes cúbicas vai ser igual a 3 décimos, ou seja, 0,3. 0,3 porquê? Porque 0,3 ao cubo vai dar exatamente 27 sobre 1000. A linha 3, temos 0.000081.
transformamos o número decimal numa fração, decompomos o numerador e o denominador em fatores primos, apresentando sob a forma de potência de expoente 2, neste caso, porque é raiz quadrada. Então 81 é igual a 9 ao quadrado e 1 milhão é igual a 1000 ao quadrado. Então a fração 81 sobre 1 milhão pode ser representada como 9 ao quadrado a dividir por 1000 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 81 é igual a 9 e raiz quadrada de 1 milhão é igual a 1000. Isto vai dar 9 a dividir por 1000 dá 9 milésimos, ou seja, 0.009. O resultado é 9 sobre 1000, porquê? Porque 9 sobre 1000 ao quadrado vai dar 81 sobre 1 milhão. Portanto, 9 vezes 9 dá 81, 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. A linha 4, temos 0.0001, transformamos o número decimal numa fração, fica 1 sobre 10.000, ou seja, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 10.000, raiz quadrada de 1 já sabemos que é igual a 1, raiz quadrada de 10.000, decompomos 10.000 em fatores primos e apresentamos a potência sob a forma de expoente igual a 2, fica 100 ao quadrado. Portanto, 1 sobre 10.000 pode ser representado como 1 ao quadrado sobre 100 ao quadrado, valores positivos, estamos a tratar da raiz quadrada. Então 1 sobre raiz de 10.000 é igual a 1 sobre 100, ou seja, uma centésima. 1 sobre 100 é o resultado, porquê? Porque 1 sobre 100 ao quadrado vai dar 0.001. No exercício número 3, diz o seguinte: escreve raiz quadrada de 50 e raiz quadrada de 72 na forma Q vezes raiz quadrada de R e simplifica a soma raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 72. Vamos começar então por decompor 50 e 72 em fatores primos e apresentar este número sob a forma de uma potência de expoente 2, porque estamos a tratar de raiz quadrada. Então 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado e 72 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Podemos então substituir raiz quadrada de 50 por raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado, ou seja, recorrendo à propriedade da raiz quadrada de um produto, sabemos que a raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes quadradas. Neste caso vamos ter a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Também sabemos que pela propriedade de raiz quadrada de um quadrado perfeito, raiz quadrada de Q ao quadrado é igual a Q, isto é, raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Simplifica-se no fundo o expoente 2 com o índice 2 da raiz. Ficamos então com raiz quadrada de 2 vezes 5, ou seja, 5 raiz de 2. Para raiz de 72 fazemos do mesmo modo, substituímos 72 por 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é de composição em fatores primos, ou seja, neste caso, a raiz quadrada deste produto vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. No segundo fator, temos a raiz quadrada de um quadrado perfeito, portanto simplifica o índice com a raiz, portanto fica 3, não é? São operações inversas, portanto partimos do 3 e levamos ao quadrado, extraímos a raiz quadrada, voltamos ao número inicial que é o 3. No primeiro fator temos raiz quadrada de 2 ao cubo. Podemos representar 2 ao cubo como produto de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, porque é 2 ao quadrado para ser igual à raiz e portanto podemos simplificar e obtermos então a raiz quadrada de um quadrado perfeito. Fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, não é? De acordo com a propriedade da raiz quadrada de um produto. Portanto, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, por esta propriedade de baixo, do quadrado perfeito. E a raiz quadrada de 2 não podemos simplificar. Ficamos então com 3 vezes 2, que é 6, raiz quadrada de 2. Portanto, raiz de 50 é igual a 5 raiz de 2 e raiz de 72 é igual a 6 raiz de 2. Para calcular o valor da soma, é substituir raiz de 50 por 5 raiz de 2 e raiz de 72 por 6 raiz de 2. Então temos 5 raiz de 2 mais 6 raiz de 2, ou seja, pondo em evidência o raiz de 2, fica 5 mais 6 vezes raiz de 2, não é assim? 5 raiz de 2, 6 raiz de 2. 5 mais 6 são 11, portanto, 5 mais 6 vezes raiz de 2 é 11 raiz de 2. Está na forma simplificada. Na linha 4, seja Q e R dois números racionais positivos, prova que Q ao quadrado vezes R é igual a Q raiz quadrada de R. Portanto, para isso vamos recorrer às duas propriedades que já conhecemos. Raiz quadrada de um produto e raiz quadrada de um quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de Q ao quadrado vezes R, que é um produto, temos a raiz quadrada de um produto, é igual ao produto das raízes. Não é assim? Temos aqui um produto, é igual ao produto das raízes. Ou seja, é igual a raiz quadrada de Q ao quadrado vezes raiz quadrada de R.
Aqui temos a raiz quadrada de um quadrado perfeito. Simplificou 2 com a raiz, portanto fica Q vezes raiz quadrada de R. Ou seja, Q vezes raiz quadrada de R é Q vezes R, que é o que nós pretendíamos demonstrar. Partimos do primeiro mesmo e chegamos ao segundo. Exercício número 5 tem duas alíneas. A linha 1 diz raiz cúbica de 8 menos raiz cúbica de 1000. Calcular este valor. Compomos 8 e 1000 em fatores primos. Como estamos a tratar de raízes cúbicas, convém que os radicantes sejam apresentados sob a forma de uma potência de expoente, neste caso 3 e 3. Então 8 é igual a 2 ao cubo e 1000 é igual a 10 ao cubo. Substituindo então 8 por 2 ao cubo e substituindo então 1000 por 10 ao cubo, o que é que nós vamos obter? Vamos obter uma raiz cúbica de um cubo perfeito menos a raiz cúbica de outro cubo perfeito. Portanto, temos aqui a propriedade raiz cúbica de um cubo perfeito. Já sabemos que raiz cúbica de Q ao cubo é igual a Q. Então simplifica este expoente com aquele índice, porque tem o mesmo valor, fica 2. E aqui simplifica-se o expoente deste com o índice da raiz, que ficam 10. Portanto, 2 menos 10 dá menos 8. À linha 2, temos raiz cúbica de menos raiz quadrada de 64 mais raiz cúbica desta divisão. Para já vamos decompor 1331, 729 e 64 em fatores primos. Como o 1331 e o 729 pertencem ao radicando de uma raiz de índice 3, convém-nos apresentar a potência sob a forma do expoente igual a 3. Não é? Portanto, 1331 é igual a 11 ao cubo, e deixamos estar assim. 729 é igual a 3 à sexta, apresentando sob a forma de expoente igual a 3, potência de uma potência fica 3 ao quadrado ao cubo, ou seja, 9 ao cubo. O 64, como está debaixo de uma raiz quadrada, aqui logo à partida, que é o que nos interessa, 64, que é o primeiro, nós temos que resolver de dentro para fora. Raiz quadrada de 64, vamos apresentar o 64 sob a forma de potência de expoente 2. É 8 ao quadrado. Então, substituindo, fica raiz cúbica de menos 8 ao quadrado mais raiz cúbica do quociente, ou seja, 11 ao cubo dividido por 9 ao cubo. Aqui temos a raiz quadrada de um quadrado perfeito. Simplifica o 2 com o 2, fica menos o valor desta raiz, que é 8. Mais a raiz cúbica do quociente é igual ao quociente das raízes cúbicas. Neste caso fica a raiz cúbica de 11 ao cubo é dividido por raiz cúbica de 9 ao cubo. Ou seja, como temos cubos perfeitos, simplifica o 3 com o 3 do índice da raiz, aqui também, fica 11 sobre 9, ou seja, vamos ter 11 nonos. Portanto, temos menos 8, 8 é igual a 2 ao cubo, fica menos 2 elevado a 3. Simplificamos também o expoente desta potência com o índice da raiz, temos um quadrado perfeito, e vamos obter menos 2. Então, da primeira raiz, obtemos o valor menos 2, do segundo quociente obtemos 11 nonos. Depois é fazer esta subtração. Calcular o mínimo múltiplo comum entre 1 e 9, portanto fica menos 2 vezes 9 mais 1 sobre 9, ou seja, dá menos 7 nonos. Portanto, as propriedades que nós utilizamos são exatamente estas. A raiz quadrada de um quadrado perfeito, que já conhecíamos, e a raiz cúbica de um quociente, que é igual ao quociente das raízes cúbicas. Vamos então finalmente resolver o exercício número 6, a linha 1. 2 raiz 2 mais 3 raiz 2 menos 4 raiz 2. Tendo em conta a propriedade distributiva, né, podemos, e temos aqui fatores comuns, que raiz 2 e raiz 2, podemos pôr raiz 2 em evidência, não é assim? Isto é como seja 2 raiz 2 é como seja 2 vezes raiz 2. 3 raiz 2 é como seja 3 vezes raiz 2. 4 raiz 2 é como seja menos 4 raiz 2. Então, pondo o fator comum em evidência, raiz 2, fica então 2 mais 3 menos 4, tudo a multiplicar por raiz 2. Resolvemos aqui o interior do parênteses escuro, fica 2 mais 3 dá 5, 5 menos 4 dá 1. 1 vezes raiz 2, ou seja, raiz 2. À linha 2 temos 3 ao quadrado menos 4, menos raiz quadrada de 4, menos raiz quadrada de 50 mais 5 raiz 2. Vamos tentar simplificar, aqui é a raiz, já sabemos que 4 é igual a 2 ao quadrado, temos aqui a raiz quadrada de um quadrado perfeito, é 2, não é assim? Fica 3 ao quadrado menos o valor desta raiz é 2, menos o 50 pode ser apresentado sob a forma de potência de expoente igual a 2, porque estamos a tratar de uma raiz quadrada, fica 2 vezes 5 ao quadrado.
a raiz quadrada do produto é igual ao produto das raízes quadradas, fica raiz de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aqui temos um quadrado perfeito que pode ser simplificado, fica 5. Então ficamos com 5 raiz de 2, certo ou não? Raiz de 2 vezes 5 é 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2. Como nós temos aqui menos 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, são simétricos, anulam-se. Ficamos então com 3 ao quadrado menos 2, ou seja, 9 menos 2, isto é igual a 7. As propriedades que nós utilizamos aqui foram estas, exato, a raiz quadrada de um quadrado perfeito e a propriedade distributiva. Antes de terminar, vou-vos deixar aqui um resumo do formulário associado às raízes quadradas e às raízes cúbicas. Portanto, temos aqui o conceito de raiz quadrada, como é que se calcula. Depois temos a raiz quadrada e a potência de expoente 2. Demonstra-se aqui que a raiz quadrada é a operação inversa da potência de expoente 2 e vice-versa. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, ou seja, se a 25 extrairmos a raiz quadrada, vamos obter 5. Se a 5 elevarmos ao quadrado, vamos obter 25. Cá está, passamos de uma para a outra, que são operações inversas. A raiz quadrada de um quadrado perfeito, já sabemos que a raiz quadrada de Q ao quadrado é igual a Q. Temos aqui alguns exemplos, que podem analisar depois em pormenor. Temos o quadrado de uma raiz quadrada, que é diferente, também quadrado de raiz quadrada de Q é igual a Q, né? Porque este 2 simplifica com a raiz, por exemplo, temos aqui este exemplo, raiz quadrada de 5 ao quadrado, é raiz de 5 vezes raiz de 5, ou seja, raiz de 5 ao quadrado que vai dar igual a 5, não é? Mas raiz de menos 5 nós não podemos aplicar aqui, porquê? Porque o radicando, no caso de uma raiz quadrada, não pode ser negativo, portanto isto aqui para já vocês não podem calcular. No 12º irão aprender os números imaginários, então poderemos calcular isto. Para já não é possível ter radicantes negativos na raiz quadrada. Depois temos aqui a raiz quadrada de um produto, a propriedade da raiz quadrada do quociente. Temos a raiz quadrada de uma potência de expoente que é múltiplo de 2, isto é importante perceber, não vamos desenvolver isto para já, fica para já aqui o formulário. Podemos analisar aqui apenas um exemplo. Vamos então analisar aqui a raiz quadrada de 72. 72 composto em fatores primos é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. A raiz quadrada do produto é igual ao produto das raízes quadradas. Neste caso fica a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aqui no raiz quadrada de 3 ao quadrado temos um quadrado perfeito, que é 3, não é assim? Mas aqui o 2 ao cubo é superior à raiz. Podemos decompor este 2 ao cubo em 2 ao quadrado vezes 2. Então fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é outro quadrado perfeito, portanto fica 2. Ficamos então com raiz 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 6 raiz de 2. Portanto, isto é para perceber esta propriedade. Depois temos aqui a potência de uma raiz quadrada cujo expoente é múltiplo de 2. Nós aqui analisamos apenas o caso do quadrados, raiz quadrada de quadrados perfeitos. Neste caso aqui não é uma potência cujo expoente é superior à da raiz, não é? E aqui neste caso temos uma potência cujo expoente é múltiplo do índice. E neste caso basta dividir. Se tivermos raiz quadrada de 9 à quarta, isto é igual a 9 ao quadrado. Porquê? Porque raiz quadrada de 9 à quarta é raiz quadrada de 9 ao quadrado vezes raiz quadrada de 9 ao quadrado. Raiz quadrada de 9 ao quadrado é 9 vezes raiz quadrada de 9 ao quadrado dá outra vez 9, portanto 9 vezes 9 dá 9 ao quadrado. Da raiz cúbica temos aqui o formulário também, raiz cúbica, a definição de raiz cúbica. Depois temos raiz cúbica e a potência de expoente 3, são operações inversas, do mesmo modo que a raiz quadrada e a potência de expoente 2. Se tivermos 27, se extrairmos a raiz cúbica, vamos obter 3. Se tivermos 3 e elevarmos ao cubo, vamos obter 27. São operações inversas. Depois temos aqui a raiz cúbica de um cubo perfeito. Raiz cúbica de Q ao cubo, já vimos que o 3 simplifica com o 3, vai dar o Q. Temos aqui alguns exemplos. Temos o cubo de uma raiz cúbica, que é a mesma coisa, né? A raiz cúbica de Q levantado ao cubo, são operações inversas, vamos obter o Q na mesma, né? Depois temos aqui a raiz cúbica de um produto, que é igual ao produto das raízes cúbicas, a raiz cúbica do quociente, que é igual ao quociente das raízes cúbicas, e temos aqui também a raiz cúbica de uma potência de expoente que é múltiplo de 3, é importante analisar estes exemplos. Temos depois a potência de uma raiz cúbica cujo expoente é múltiplo de 3, que é a raiz cúbica de Q levantada 3 vezes K, é igual a K, porque obtém-se
K dividindo o expoente por 3, pelo índice da raiz, vamos obter o K. Temos aqui exemplos e temos a relação entre duas raízes cúbicas de dois números racionais simétricos que nós utilizamos nestes exercícios. Isto é, por exemplo, raiz cúbica de menos 27 é igual a menos raiz cúbica de 27, ou seja, igual a menos 3. Portanto, este é um resumo do formulário que vocês poderão analisar em pormenor e depois, provavelmente, em alguns exercícios a seguir, iremos debruçar-nos sobre mais outras regras que nós não vimos neste conjunto de exercícios.